Olá, querido, graças e paz, estamos aqui para a nossa parte 2 e eu queria, sobretudo, dizer a você que a proposta da missão integral, como agenda ministerial para a igreja, é mais do que um evangelismo pessoal, é literalmente assistência social. É sim uma convocação, a rendição desse homem ao senhorio de Cristo. E isso precisa ficar muito claro para nós. Essa junção entre esse evangelismo pessoal e essa assistência pessoal. Bem, quando a gente está falando justamente de missão e missão integral, ou da missiologia da missão, isso já ficou muito claro para nós, que é algo que está alcançando esse homem em todas as suas estruturas. Como eu disse no vídeo anterior, ele rompe apenas com aquela ideia de tratar esse homem ou apenas numa parcela dele, mas compreende ele na sua totalidade. Ou seja, logo, o que muda? A gente tem na teologia a ideia de dicotomia ou tricotomia. Dicotomia crê que o homem é alma e corpo, e o espírito e alma são a mesma coisa. A tricotomia crê que o homem é alma, corpo e espírito. Ou seja, e eles estão em inúmeros textos na Bíblia repletos, evidente que é uma teoria que nasce na estrutura grega, naquela capacidade que os gregos têm para estudar as coisas e eles acabam dividindo para poder compreender melhor. O conceito dessa doutrina está aí. Mas que começou a se pensar, e tem um teólogo católico, se eu não me engano o nome dele é Garcia Rubens, que ele trata sobre a integralidade da alma. Ou seja, tem uma outra maneira de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, quando o apóstolo Paulo diz que seja santificado corpo, e ali 2 pontos, alma e espírito. Paulo não está propondo 3 partes distintas, nem Paulo está propondo um homem multifacetado. Paulo está propondo um homem inteiro, que tem corpo, que tem alma e que tem espírito. Entenda que quando a gente pensa em missão integral, que é a proposta do nosso módulo, da igreja, a gente está pensando de que a igreja muda esse conceito. Durante muito tempo, até antes mesmo da reforma protestante, a maior preocupação da igreja cristã era exclusivamente a alma do homem. Parece que a existência não tinha muito sentido sem conceito de paraíso, sem a ideia do céu. E é claro que esse conceito não está aqui sendo relativizado, nem diminuído. Pelo contrário, está sendo potencializado. Quando você compreende que o céu é possível aqui e agora, e amanhã e depois. Esse é um conceito escatológico. Um conceito escatológico é o aqui, agora e o ainda não. O conceito do reino de Deus é o reino de Deus aqui, mas é o reino de Deus ainda não. E aí esse dualismo que há nessa estrutura que torna essa relação dinâmica de um reino que está aqui, mas não na sua completude, permitindo assim que nós, criação e criaturas de Deus, permanecemos nessa busca incessante para alcançar essa plenitude do reino de Deus. Contudo, quando a gente está pensando em missão, a nossa estrutura antropológica é alterada. Porque agora, pensando nessa missão integral, o homem, a preocupação dessa igreja, enquanto na sua estrutura evangelística, ela não só está pautada na ideia de salvar a alma, mas também de alterar a existência. Aí entra o conceito de evangelização pessoal e assistência social. Bem, a gente está pensando numa antropologia que alcança o biológico, psicológico, espiritual e social, ou seja, a pessoa inteira no seu contexto de existência. Então, a antropologia da missão integral, ela compreende o homem na sua inteireza. Ela não faz separação alguma, ela não tem hipótese alguma, nenhuma outra forma de compreender o homem, senão na inteireza dele, na sua forma de se estruturar. Esse homem que é sim alma, que é sim espírito, mas que também é corpo. Ou seja, a antropologia da missão integral está centrada
ou melhor, propõe um olhar para o homem na sua existência e estabelece que o Evangelho não é desassociado da existência deste homem. Pelo contrário, os benefícios gerados pelo que Cristo fez no Calvário, pela obra da salvação, pela eterna manifestação de graça e misericórdia de Deus, amando o mundo e reconciliando-se com ele por meio de Jesus, está totalmente ligado à ideia de uma alteração radical na vida daquele indivíduo. Nessa perspectiva de missão integral, é impossível pensar numa igreja que se preocupa com missão e que não está atenta às demandas da sociedade que cerca. É impossível nós pensarmos, por exemplo, em missão mundial, como é o nosso tema, e ir para determinado país apenas com a gana de abrir o texto sagrado, explicar as escrituras, sem antes entender a língua, a cultura, as carências, as necessidades daquele povo. Porque às vezes você pode chegar lá oferecendo-lhe salvação para a alma, mas aquela gente está com necessidade de pão e água. Então, a proposta dessa missão integral da igreja não é uma substituição de uma mensagem da outra. E eu sei que alas mais conservadoras, outras mais progressistas no campo teológico da igreja discutem até hoje, têm dificuldade até hoje com essa expressão missão integral. Mas na verdade, numa estrutura bem equilibrada, nós não deveríamos ter nenhum problema. Porque toda a teologia veterotestamentária trata de justiça social. E a teologia neotestamentária também está ali a figura do pobre, do necessitado, sendo resguardado, resgatado, ressignificado, olhado, observado e ajudado a partir da manifestação desse reino. O que a gente precisa é de equilíbrio. Não é abrir mão da proclamação, mas não é só a proclamação. Como eu disse no vídeo passado, quando a gente junta o evangelismo pessoal com assistência social, a missão está completa. A gente compreendeu o propósito. Logo, vale relembrar a você que, por conta desse novo pensamento, toda a estrutura, ou toda a maneira de se ver o evangelismo, a pregação, a proclamação do evangelho se atrelou ao conceito de também perceber as necessidades. Agora, essa igreja que vai adentrar as fronteiras de uma outra cultura, de um outro país, ela não vai apenas para distribuir Bíblia e ler o texto bíblico. Ela vai fazer isso, mas acompanhada disso, ela vai abrir escolas, ela vai criar projetos para atender idosos, ela vai criar meios de assistência social, ela vai criar consultórios médicos, ela vai criar consultórios dentários, ela vai se preocupar com inúmeras demandas que compõem aquela sociedade ou aquele país. Assim, a gente está fazendo missão integral. Assim, a gente está estabelecendo a missão integral da igreja. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.